No início de novembro de 1942, após passar quase 6 meses na França, a 6ª Divisão Panzer recebeu equipamentos de inverno e anticongelante, e foi instruída a fazer preparativos para seu retorno à frente oriental. Os primeiros trens transportando a 6ª Divisão Panzer partiram da França em 14 de novembro de 1942 com destino ao setor sul da frente oriental. A divisão recebeu uma missão crítica que exigia todo o seu esforço. Eles integravam uma força enviada para resgatar o 6º Exército do General Paula, cercado em Stalingrado. Um total de 12 divisões deveria fazer parte do esforço de resgate. Dadas as circunstâncias, parecia plausível que essa força pudesse ter rompido as linhas para alcançar o 6º Exército cercado. No entanto, a situação real acabou sendo exatamente o oposto. Ao chegar, a 6ª Divisão Panzer estava totalmente sozinha na área de concentração. A Operação Tempestade de Inverno, liderada pelo General Roth, e envolvendo uma ousada incursão por 100 km de território controlado pelo inimigo até chegar aos arredores do bolsão de Stalingrado, se transformaria em uma batalha brutal que envolveu todas as divisões Panzer participantes, intensamente engajadas e sangrentas. Na manhã de 24 de novembro, as primeiras formações da 6ª Divisão Panzer chegaram a Kotelnikovo. Durante o desembarque, o regimento foi atacado por tanques soviéticos. A 8ª Companhia, em particular, teve que ser desembarcada sob fogo inimigo e entrou imediatamente em combate. Por isso, os trens seguintes foram descarregados em outra estação adiante na linha. Na manhã de 29 de novembro, o brigadeiro-general Rouse assumiu o comando da divisão. Em 1º de dezembro, a 6ª Divisão Panzer passou ao comando do 57º Corpo Panzer, liderado pelo general das tropas blindadas Kirchner. Nesse mesmo dia, a 1ª e a 5ª Companhias do 11º Regimento Panzer chegaram. Nesse ponto, o Marechal de Campo von Manstein deveria ter 12 divisões disponíveis para o ataque de alívio. No entanto, na realidade, o número real de divisões era muito menor. 2 dias depois, a 6ª Divisão Panzer entrou em sua primeira grande ação, quando encontrou um corpo de cavalaria do Exército Vermelho reforçado por tanques. A 6ª Divisão Panzer desferiu um golpe devastador nessa unidade e os forçou a recuar do campo de batalha. Depois, iniciaram os preparativos para a próxima operação. Em 5 de dezembro, o 57º Corpo Panzer emitiu a Ordem de Corpo número 1 detalhando os preparativos para a Operação Tempestade de Inverno. Enquanto isso, patrulhas de reconhecimento da 6ª Divisão Panzer haviam detectado a presença de uma força inimiga substancial de tanques, próxima à vila de Vertenkomsky. Informações obtidas de prisioneiros capturados revelaram que esses tanques pertenciam ao 4º e 13º Corpo de Tanques soviéticos, totalizando cerca de 300 tanques. Ficou claro que era preciso eliminar essas unidades inimigas antes de iniciar a ofensiva rumo a Stalingrado. Em uma conferência, o coronel von Hunersdorf afirmou que o confronto entre forças blindadas seria decisivo para libertar o bolsão de Stalingrado. Todos os tanques do corpo serão usados nesta batalha. Nosso avanço para Stalingrado e o resgate do 6º Exército dependem de um golpe decisivo nas forças blindadas inimigas. O 57º Corpo Panzer atacou em 12 de dezembro de 1942. A força do general Kirchner incluía a 6ª Divisão Panzer com 134 tanques, 63 Panzer III com canhões de 50 mm, 23 Panzer IR-VG com canhões longos de 75 mm e 7 veículos de comando.
Além disso, a 23ª Divisão Panzer possuía 46 Panzer III e 11 Panzer IV. No total, essa força combinada era equivalente à força de exatamente uma divisão blindada e meia. Isso era tudo o que restava das 12 divisões prometidas. A 6ª Divisão Panzer foi dividida em 4 grupos, 3 de infantaria mecanizada mais fraca, e 1, sob comando do coronel von Hühnersdorf, com as unidades blindadas mais fortes. Com os preparativos concluídos, o ataque começou. A força mais poderosa avançou em Cunha, com o 1º Batalhão no flanco direito, e o 2º Batalhão, liderado pelo comandante As-Major Franz Beck, à esquerda, enquanto os canhões de assalto e os canhões autopropulsados se moviam entre eles. Logo atrás, em formação ampla, vinham elementos do 2º Batalhão do 114º Regimento Panzer Grenadier, transportados em veículos blindados de transporte de pessoal. No entanto, o objetivo do dia, que era atravessar o rio Aksai, mostrou-se difícil de alcançar, devido a atrasos significativos causados pela necessidade de atravessar 2 desfiladeiros gelados ao longo do caminho. O avanço recomeçou na manhã de 13 de dezembro com a travessia às 8h. O 1º Batalhão do 11º Regimento Panzer cruzou a ponte sem resistência. Enquanto o veículo de comando do coronel von Hühnersdorf atravessava, parte da ponte desabou e bloqueou a passagem. Von Hühnersdorf respondeu ordenando o ataque do 1º Batalhão. O coronel von Hühnersdorf solicitou apoio dos Stukas, que logo atacaram Verkhonkowski, então sob controle inimigo. Assim que a última bomba atingiu a área, o batalhão avançou diretamente para Verkhonkowski, capturando com sucesso a vila. Os combates em 14 de dezembro continuaram com sucesso, levando o general Haus a ordenar a destruição do inimigo em 15 de dezembro. Naquele dia, o 11º Regimento Panzer chegou a Verkhonkowski. Recebendo relatos de tanques inimigos, o coronel von Hühnersdorf ordenou ao major Franz Beck que manobrasse ao sul de Verkhonkowski e eliminasse as forças entre a vila e Sagatska. A unidade do Major Beck iniciou a missão sem demora. Ao cruzar uma elevação baixa, o comandante do batalhão viu uma cena além de suas expectativas. A aproximadamente 1000 metros de distância, havia um agrupamento de cerca de 40 tanques, todos pintados de branco, exatamente como os tanques alemães. Avancem com cautela. Preparem-se para atirar, mas só quando for certo que são tanques inimigos, ordenou Franz Becker. O Major Becker ainda esperava que fossem tanques da 23ª Divisão Panzer, que segundo relatos, se aproximava dali. Dentro dos tanques, os artilheiros escolhiam cuidadosamente seus alvos. Gradualmente, os tanques do batalhão se aproximaram do agrupamento compacto de tanques. Quando eles reduziram a distância para cerca de 600 metros, 2 tanques se separaram do grupo principal no vale raso. Becker percebeu que eram tanques inimigos. Inimigo confirmado. Atirem à vontade. O Major Becker ordenou. O artilheiro de Becker mirou no tanque à direita e ao menos 6 outros tanques do batalhão também focaram nesse alvo. Uma rajada de fogo atingiu os 2 tanques soviéticos quase ao mesmo tempo, destruindo-os e deixando-os em chamas. O Major Beckett liderou o ataque aos 38 tanques restantes, designando setores específicos para cada companhia. Durante a intensa troca de tiros entre os tanques e disparos ocasionais do inimigo, mais tanques soviéticos eram destruídos. Alguns giravam nas esteiras danificadas, atirando aleatoriamente até serem eliminados.
o artilheiro de Beka acertou mais 2 tiros precisos, incendiando um dos tanques inimigos. Quando os últimos tanques soviéticos recuaram além do alcance dos canhões de 75 mm do Panzer IV, 32 tanques inimigos estavam destruídos e em chamas no campo de batalha. O batalhão de Beka teve grande sucesso, impedindo que os soviéticos ameaçassem as forças blindadas alemãs. Após receber relatórios indicando que o batalhão ainda possuía combustível suficiente e munição perfurante para continuar, o Major Beka ordenou que suas unidades retornassem à formação e prosseguissem com o avanço para o norte. Os Panzers retomaram sua marcha em direção a Sotskoye. O pelotão leve da unidade, enviado à frente para reconhecimento, enfrentava dificuldades e lutava para sobreviver. À medida que os tanques de Beka se aproximavam de Sotskoye, eles foram atacados por tanques soviéticos que haviam se refugiado ali. Avançar e contra-atacar. Ordem em resposta à ameaça. Após breve troca de tiros, com mais 3 ou 4 tanques soviéticos destruídos, o inimigo recuou de Sotska. Por iniciativa própria, o coronel von Hunersdorf e o Major Beck continuaram perseguindo os tanques soviéticos em retirada o dia todo. Durante um ataque a uma unidade blindada inimiga rumo a Verkenskomsk, o Major Beck destruiu mais 2 tanques soviéticos. Porém, muitos tanques do batalhão foram destruídos e abandonados. Os sobreviventes se reuniram nos tanques restantes para seguir operando. Quando anoiteceu, o 2º Batalhão retornou para Verkenskomsk. Naquele dia, a 6ª Divisão Panzer realizou um feito notável, destruindo um total de 42 tanques inimigos, marcando o maior número de tanques destruídos na campanha até então. Só 2 companhias ficaram em Verkenskomsk naquele dia, sob comando do Major Love, líder do 1º Batalhão. Naquela tarde, cerca de 300 tanques inimigos apareceram perto da vila após o confronto com o 2º Batalhão, e grande parte dos tanques soviéticos avançou para Verkenskomsk. Franz Becker percebeu e avisou imediatamente o comandante do regimento. Olhando através de seus binóculos, o Major Becker testemunhou densas formações de tanques passando por sua posição, mas não pôde agir imediatamente porque sua missão ainda não estava completa. Ele notou muitos tanques e canhões antitanque na área. Logo depois, o Major Lowe solicitou reforço imediato, pois cerca de 30 tanques inimigos estavam fora da vila, e sua munição perfurante quase acabando. O Major Beka, após receber as instruções, liderou os tanques para Verkenskomsk. As 2 primeiras companhias, que ainda possuíam munição perfurante suficiente, foram à frente, enquanto as outras 3 companhias seguiram logo atrás. 3 tanques inimigos se voltaram contra eles e foram destruídos por 12 disparos. Os tanques soviéticos recuaram. Os tanques alemães, avançando ou parando para atirar, derrotaram os soviéticos em fuga. Tanques. O artilheiro de Beka acertou um tanque inimigo, fazendo com que ele se afastasse, pegasse fogo, colidisse com a parede de uma casa e ficasse imóvel sob os escombros. Os tanques de Beka chegaram ao centro da aldeia e foram recebidos pelo pessoal do quartel-general do 1º Batalhão com sinais. Todos os oficiais ali haviam sofrido ferimentos, e a presença de tanques em chamas ressaltava a intensidade da batalha que eles enfrentaram. Em seguida, os tanques do coronel von Hunersdorf avançaram para o sul a partir de Verkenskomsk. No confronto, os soviéticos perderam 23 tanques, mas inutilizaram 19 tanques alemães, e outros 5 tiveram falhas mecânicas. Em 17 de dezembro, as primeiras unidades da 17ª Divisão Panzer chegaram, com 10 dias de atraso.
Eles se juntaram à 6ª e 23ª Divisões Panzer para retomar Verkhonkowski. As equipes de manutenção trabalharam dia e noite, deixando 60 tanques prontos para o combate até a noite de 16 de dezembro. Os Stukas surgiram no céu, voando direto para Verkhonkowski. Com as sirenes uivando, eles desceram sob fogo antiaéreo, mirando a vila onde o Major Low e suas tropas lutaram bravamente. Os comandantes de tanque estavam em suas escotilhas abertas, observando enquanto os bombardeiros de mergulho puxavam abruptamente para cima. Em poucos instantes, o barulho ensurdecedor das bombas explodindo ecoou durante o dia, e densas nuvens de fumaça subiram de Verkhonkowski. Beka ordenou ao batalhão avançar e os tanques seguiram para o sul da vila. No entanto, eles encontraram uma barreira antitanque soviética, fazendo com que 3 tanques fossem atingidos e poupando os demais. Os tanques restantes avançaram, atirando em alvos visíveis, mas eventualmente tiveram que recuar porque a força do inimigo era esmagadora naquele ponto. Os Stukas foram acionados novamente e mergulharam quase verticalmente. Bombas caíram provocando explosões próximas. No entanto, esse segundo ataque vindo da direção leste também não teve sucesso. O primeiro batalhão que liderou o ataque sofreu grandes baixas. Em resposta, o coronel von Hunnersdorf decidiu cancelar todo o ataque para evitar a destruição completa do regimento. Às 2h10 a divisão ordenou que o 11º Regimento Panzer voltasse às posições iniciais. Na noite de 17 de dezembro, o general Roth, responsável pelo 4º Exército Panzer, ordenou à 6ª Divisão Panzer que assegurasse o setor do rio Mishkora, próximo a Kromosloka. A distância daquele ponto até o perímetro defensivo externo do bolsão de Stalingrado era exatamente de 48 quilômetros. O sucesso da fuga dependia da 6º Exército percorrer essa distância. Nas batalhas do dia seguinte, a 6ª Divisão Panzer perdeu mais tanques. Na noite de 18 de dezembro restavam só 51 tanques e 6 veículos de comando sem canhões principais. Às 13h20 de 19 de dezembro, a 6ª Divisão Panzer, liderada pelo 11º Regimento Panzer, iniciou o avanço. Vasilivka, o objetivo inicial, foi rapidamente capturado em uma investida rápida. Porém, isso já não era o começo do ataque decisivo ao anel de cerco, mas o suspiro final do exausto 57º Corpo Panzer. Após essa manobra final, o Panzergruppe von Hunnersdorf ficou com apenas 20 tanques. Apesar disso, o avanço noturno de 30 quilômetros, inclusive por áreas inimigas, foi um dos pontos positivos da Operação Tempestade de Inverno. O objetivo foi alcançado à meia-noite. O inimigo foi surpreendido quando tanques alemães cruzaram de repente a ponte sobre o rio Mishkor e a capturaram. Presumiram que os alemães estavam bem mais longe. Dali, restavam só 48 quilômetros até Stalingrado. A 23ª Divisão Panzer estava a 20 quilômetros atrás e as tropas totalmente exaustas. Às 18h de 19 de dezembro, o Marechal von Manstein ordenou ao 6º Exército que fugisse em direção ao 4º Exército e à 6ª Divisão Panzer. Os grupos von Hunnersdorf e Zollenkopf mantiveram Vasilevska para localizar unidades tentando romper o cerco. Hitler não permitiu que o general Paulus fugisse, e Paulus não era do tipo que desobedeceria a uma ordem direta do Führer, mesmo que isso beneficiasse seu exército. Os soviéticos atacaram fortemente Vasilivka.
Em 21 de dezembro, a 3ª Divisão de Fuzileiros Guardas Soviética tentou reduzir a cabeça de ponte alemã. Atacaram o canto nordeste com cerca de 30 tanques para abrir caminho à infantaria. Unidades do Major Beca repeliram o ataque com sucesso. Beca destruiu pessoalmente um dos tanques soviéticos atacantes, enquanto seu batalhão destruiu mais 7 antes que o inimigo recuasse. Da mesma forma, a unidade de Beca repeliu um ataque soviético em 22 de dezembro e manteve sua posição. Durante a contraofensiva do 2º Exército de Guardas comandado por Marechal Vasilevsky, o general Kirchner ordenou que a 6ª Divisão Panzer fosse ao setor Vertenzurinsky, mesmo sabendo que Hitler queria manter o 6º Exército em Stalingrado. O coronel von Huenersdorf e seus comandantes de batalhão se opuseram fortemente à ordem, transmitida ao quartel-general do corpo por rádio. Diante da 6ª Divisão Panzer, com poucas dezenas de tanques e um exército inimigo bloqueando o acesso ao 6º Exército, o general Kirchner cedeu. Ele ordenou ao comandante que deixasse a cabeça de ponte de Vasilivka. Ao mesmo tempo, as condições ruins no rio Donets e na bacia do Don obrigaram o general Roth a uma decisão difícil. O Marechal von Manstein ordenou a retirada da 6ª Divisão Panzer, encerrando a Operação Tempestade de Inverno. Apesar dos esforços, o 6º Exército continuou preso em Stalingrado. Seus sacrifícios foram em vão, e os últimos sobreviventes entre os que foram feitos prisioneiros em Stalingrado só retornariam à Alemanha em 1955. Quando os últimos tanques do 2º Batalhão se preparavam para partir, os tripulantes sabiam que o 6º Exército estava perdido.